Como vocês podem observar na imagem, eu tenho a satisfação aqui de dividir a tela com o nosso amigo Dr. Rômulo Gobi, delegado de polícia, a qual eu cumprimento, e durante essa semana eu fiz a propaganda do homem aqui, né? Eu trabalho na área do jornalismo desde 1990, quando eu comecei na Rádio Azul, até então Rádio Azul Celeste. Naquela época, depois passando também por outras emissoras, por outras rádios aqui da nossa região, eu tive o prazer de trabalhar na área da polícia, como repórter policial, e muitas vezes tive a oportunidade de acompanhar grandes nomes enquanto delegados de polícia, as trajetórias profissionais que esses delegados proporcionavam naquela época. Eu já disse isso uma vez, eu vi muitas vezes, em décadas, nós estávamos nos anos 90, eu vi muitas vezes delegado de polícia, eu acho que hoje a gente pode até dizer isso, tirando dinheiro do bolso para colocar num combustível dentro de uma delegacia de polícia, dentro de um distrito policial, para colocar combustível na viatura para poder fazer o trabalho de averiguação. Eu vi muitos delegados se debruçando sobre as mesas e se dedicando de uma forma extraordinária para executar o seu papel. O doutor Rômulo Gobi, ele é um desses delegados que eu tive a oportunidade. Tem outros, eu posso citar aqui, doutor Paulo Jodas, poxa vida, tantos nomes, eu não vou trazer todos aqui agora, mas o doutor Rômulo Gobi é um desses delegados que eu me recordo do trabalho sempre exercido à frente do trabalho da Polícia Civil, com a sua dedicação, com a sua coragem, como um homem muito equilibrado nas suas ações e de várias ações que ele realizou enquanto passou nos distritos policiais que a gente acompanhava enquanto repórter policial. Hoje o Dr. Rômulo Gobi, ele é o secretário de Segurança do município de Santa Bárbara do Oeste, onde estamos devidamente instalados aqui com a nossa TV interior, executando já há algum tempo e trazendo essa bagagem, essa experiência enquanto delegado da Polícia Civil, justamente para o município de Santa Bárbara do Oeste, no trabalho que ele realiza. A gente tem bastante coisa para conversar, eu tenho falado muito da muralha digital, dessas integrações que nós estamos acompanhando e vendo entre os municípios, no apoio e numa estratégia muito inteligente de segurança pública. Mas antes, queria falar um pouquinho. Doutor Rômulo Gobi, conta para a gente um pouquinho da sua carreira, para quem não conhece. Eu sei que muitas pessoas já conhecem o seu trabalho, mas para que as pessoas que não conheçam ainda tenham um pouquinho a oportunidade de conhecer da sua trajetória dentro do trabalho da Polícia Civil. Ótima tarde, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Boa tarde, Marcelo. É um prazer imenso estar com você, porque eu sei, pela sua história, o quanto você conhece sobre segurança pública. Na verdade, este ano eu completo 43 anos de polícia. Vivo. 43 anos. Isso no Brasil é difícil. 43 anos de polícia vivo, dos quais 10 anos na Polícia Militar, 20 na Polícia Civil e agora 13 na Secretaria de Segurança Pública, na Guarda Civil, vamos dizer. Então, você relatou agora há pouco que presenciou a nossa falta de estrutura no passado, e é verdade. E a gente percebe quando a pessoa é um bom gestor, quando ele consegue superar isso, quando ele acha alternativas e dá a resposta para a sociedade. Então hoje está mais fácil. Hoje os delegados têm mais estruturas e é mais fácil trabalhar. Tem a tecnologia presente, mas no passado não, era tudo na máquina de escrever, era tudo à mão, é tudo amassando barro, como diz o caipira. É verdade, eu muitas vezes, nesse processo de repórter investigativo na área do setor policial, às vezes a gente fazia uma certa amizade com o delegado da polícia e ele já falava para a gente, tem aqui uma informação, mas é off. O que é, doutor? E ele, naquele momento, o delegado presente, meio que desabafava com a gente, sabe? E muitas vezes eles até pediam, olha, se você soltar essa informação, por certo eu serei prejudicado, por certo eu serei transferido, muitas vezes, para outros municípios, para as outras áreas, meio que jogado para outros cantos, serei punido. E dentro dessa minha experiência, eu vivenciei isso.
e nunca fui traíra com nenhum delegado, porque muitas vezes eu ouvia de perto o que muitos fizeram, se debruçando sobre os processos para poder levar à frente e poder dar um resultado satisfatório na área da segurança, principalmente em casos que inspiravam grandes investigações, casos marcantes junto à sociedade, onde a gente via aí o crime sendo praticado. O crime sempre existiu, infelizmente, e esses homens sempre fizeram a parte deles. O Dr. Rômulo Gobi é uma dessas referências, não tenho motivo nenhum, né, para ficar aqui estendendo qualquer tipo de bajulação à carreira dele, mesmo porque ele nem precisa disso, mas é um dos delegados que eu guardo na lembrança uma grande referência do que eu já vi, do trabalho que ele realizou dentro por onde ele passou. Em vários distritos policiais, passou na cadeia pública também, doutor? Então, ali teve uma história interessante. Nós assumimos a cadeia em 94, a diretoria da cadeia, e foi aquele período em que ocorriam rebeliões em todos os cantos do estado de São Paulo, ocorriam fugas em massa, e aquilo aumentava muito a criminalidade. Rebeliões atrás da outra. Rebeliões atrás da outra, porque o sistema penitenciário era falido, não tinha um sistema, na verdade. E Santa Bárbara, através de algumas reformas que nós fizemos no prédio, foi superada, ela não foi danificada por conta daquele excesso de preso, excesso de rebelião. Eu me lembro que uma vez teve uma fuga, e você estava falando de prestigiar o funcionário, e o repórter perguntou, olha, é culpa do carcereiro essa fuga? Eu falei, não, é culpa do Estado, porque o Estado me entregou uma cadeia que deveria colocar 24 presos, 2 policiais militares para tomar conta e mais um carcereiro. Ele me entregou uma cadeia com 140 presos e um carcereiro. Então eu falei, é culpa do Estado, o Estado é o culpado por tudo isso, e defendi aquele funcionário que foi vítima de uma fuga. É isso, é o trabalho da Polícia Civil e através, estou com a lembrança boa, eu lembrava alguma coisa de cadeia através do Dr. Rômulo Gobi. Ele confirmou então que realmente esteve também à frente, né, como diretor da cadeia pública e num momento, justamente como disse ele, muito difícil naquela época, com as rebeliões acontecendo, espaço reduzido no município de Americana até então, por incrível que pareça, se a gente mostrar onde era a cadeia antigamente, o pessoal não vai acreditar como é que se comportava uma cadeia pública em plena Avenida Brasil, né, doutor Rômulo? Numa situação como aquela. A estrutura melhorou, talvez ainda não seja a adequada, talvez ainda a gente tenha alguns passos importantes a darmos, né, no setor de segurança, mas melhorou. A nossa produção, doutor Rômulo, o nosso querido Tiago estava, inclusive, eu estava observando, ele já se anteveu aí, mostrando algumas imagens da nossa Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal. Agora há pouco, inclusive, a gente trazia as informações dos patrulheiros que acabaram salvando a vida de um bebê, ação que aconteceu dentro aqui da Guarda Municipal. Isso tem se tornado comum, com essas histórias com seus finais felizes também, proporcionadas pelos patrulheiros, guardas civis do município de Santa Bárbara. A gente está observando aí algumas imagens do que mostra justamente essa estrutura que o senhor tem hoje através da nossa guarda. Hoje o papel que o senhor faz, que o senhor realiza, é justamente no comando de Santa Bárbara do Oeste, nessa área, junto aos nossos patrulheiros. É isso, doutor? Exato. Eu ouvi há pouco a sua narrativa a respeito de um guarda que salvou uma criança. E é importante registrar aqui, Marcelo, há pouco tempo nós recebemos do fórum uma moça condenada pela justiça, cuja profissão dela é enfermeira. E nós pedimos a ela que pudesse pagar a pena dela fazendo palestras de primeiros socorros para os guardas civis. E assim foi feito. Ela passou por todas as turmas explicando e ensinando como salvar as pessoas em caso de infarto, de afogamento, em caso de engasgamento, enfim, várias ações de primeiro socorro. E eu tenho certeza absoluta que o fato ocorrido no ano passado, onde um guarda civil salvou uma criança que estava engasgada, e ontem, através do guarda civil José, que você bem retratou, eu tenho certeza que teve a mão dessa moça que foi condenada por um crime, mas que pagou a pena de uma forma tão brilhante que acabou por melhorar a qualidade dos guardas e salvar vidas. É verdade. A gente, inclusive, citou que, com certeza, existiria aí as técnicas que são direcionadas, os cursos, e agora o senhor confirma, através desse preparo que os nossos guardas hoje têm, para, em situações como essas, poder salvar a vida do próximo, do semelhante,
seja através de um bebê engasgado, seja através do início de um infarto, os patrulheiros estão a postos e preparados, o que é melhor, para poder salvar essas vidas. A gente vai, está na escrita ali, o doutor Rômulo Gobi vai falar sobre a muralha digital. Sim, eu estou segurando porque é uma parte muito especial do nosso programa, entrar para falar justamente dessa muralha digital e do trabalho que está sendo oferecido hoje, através, inclusive, da integração que há entre os municípios. Mas dentro da Guarda, doutor Rômulo, fala um pouquinho para a gente desse trabalho, quando é que o senhor iniciou e de lá para cá, quais foram as grandes conquistas? Muito bem. Desde 2013, nós assumimos a Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil da Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste, com a missão de melhorar os recursos humanos e também de melhorar a logística. Eu lembro que o pátio da Guarda Civil parecia mais um pátio de ferro velho do que um pátio de uma organização tão importante quanto é da Guarda Civil. Promovemos várias reformas internas, depois começaram a ocorrer os investimentos. O prefeito Rafael Piovesan não mediu esforços no sentido de promover a compra de equipamentos adequados, de viaturas adequadas, e hoje a nossa estrutura é de 173 guardas, 20 viaturas, sendo grande parte patrimônio próprio e grande parte locada. Então, a Guarda, por muito tempo, foi uma força auxiliar das forças do Estado. Mas hoje a gente entende que ela é tão produtiva quanto são as forças do Estado, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, a Guarda hoje, na região de Campinas, ela é imprescindível para o combate da criminalidade. Então, a nossa estrutura hoje, Marcelo, ela é adequada para o nosso exercício de polícia preventiva. Os guardas atendem mais de 6.000 ocorrências por ano. Nós temos visto uma redução da criminalidade dia a dia na cidade por conta das ações do Guarda Civil. A cidade que tem Guarda Civil, ela tem uma sadia qualidade de vida. A cidade que não tem Guarda Civil, esse nível é menor. Por quê? Porque o Guarda Civil é aquele que promove a prevenção das perturbações de sossego. Eu lembro que quando eu assumi a secretaria, os veículos emitiam um ruído tão alto que o alarme dos carros que estavam parados nas vias públicas acionavam e ninguém tomava providência. E a Guarda Civil era a ferramenta mais importante e competente legalmente para fazer esse combate. Implantamos a Operação Silêncio, que na época, inclusive, foi um nome dado pelo próprio Tonel da imprensa. Grande Tonel. Tonel sugeriu esse nome. E ali é o prefeito que está passando a imagem, tá, gente? Está passando as imagens ali, você está conferindo várias imagens também da nossa Guarda em ações e eventos, os patrulheiros, e passou ali aquele jovem simpático, para você que é de fora, que acompanha, isso daí, ó, é o prefeito da cidade, o Rafael Piovesan. Pois não, doutor? E o prefeito, nesses últimos anos, ele formou 63 novos guardas civis, é um recorde de toda a história da Guarda Civil. Então, esse apoio humano e logístico fez com que a gente conseguisse hoje ter uma estrutura bem mais adequada. Então, Marcelo, essas ações da Guarda Civil, ela consegue fazer com que a população viva melhor, tenha uma qualidade de vida melhor. Tanto na emissão de poluição sonora, que ela combate e tenta trazer a números aceitáveis, quanto também no descarte irregular de resíduos. Santa Bárbara é a única cidade do estado de São Paulo que tem uma lei onde, quando é surpreendido um cidadão descartando resíduo em local inadequado, o veículo é apreendido e só é liberado, o cidadão é multado, o veículo é apreendido e só é liberado esse veículo quando ele limpar a área degradada. É uma lei ambiental importantíssima que é ativa aqui na cidade e nós temos, sim, vários pontos de descarte irregular, mas todos os dias os guardas civis passam todos eles para tentar surpreender as pessoas que praticam esse tipo de infração. Então, houve uma drástica redução da emissão de poluição sonora, houve uma drástica redução dos descartes irregulares, muitos caminhões, inclusive, vinham de Nova Odessa, de Sumaré, de Rio Claro, inclusive, para descartar na cidade, foram apreendidos, foram multados e tiveram a obrigação de limpar onde sujaram. Daí a importância, então, da cidade ter Guarda Civil. Mas o que eu clamo é que o governo estadual, principalmente, reconheça com mais gratidão
as cidades que possuem guarda civil, porque o município não recebe um imposto específico para esse tipo de política pública. O município faz porque o prefeito está próximo da sociedade e ele é cobrado para que a cidade seja mais segura. Só que a cidade que não tem guarda civil, Marcelo, ela recebe os mesmos benefícios daquela que tem. Então o governo muitas vezes, ao invés de enviar policiais... Mudar, né? Tem que mudar isso daí. Tem que mudar. O governo, às vezes, ao invés de enviar policiais para a cidade X que tem guarda, não, ele vai mandar para aquela uma que não tem guarda, tem poucos PMs. Então ele acaba punindo a cidade que investiu e que está ajudando ele. Muito bem. Por outro lado, nesse sentido, aliás, é importante que o governo forneça equipamentos e ajude o município com viaturas e mais equipamentos neste processo. Então a cidade que tem guarda civil, ela está ajudando o Estado a combater o crime e, portanto, tem que ter a reciprocidade no sentido de aumentar e melhorar a logística do município. Perfeito. Dr. Rômulo Gobi participando, e ele contribui muito com temas importantes para a gente debater e conversarmos a respeito das questões relacionadas à segurança pública, secretário de Segurança, município de Santa Bárbara do Oeste, exercendo o seu papel muito importante junto à Guarda Municipal. Doutor, hoje a gente vê essa integração entre os municípios e me parece que nessa parte o governo do estado tem investido para que essa integração também aconteça. Hoje o bandido, eu tenho dito isso aqui, o bandido entra na cidade, ele não sabe se ele vai conseguir sair, porque quando ele entra, existem várias câmeras aí monitorando as suas ações dentro dos municípios. Mas o senhor entende, a Guarda Municipal passou por um processo anos atrás muito difícil no processo de reconhecimento como força de segurança. Já vencemos muita coisa, é verdade, em relação ao tabu que existia, até uma falta de consideração e respeito que muitas vezes se tinha com as guardas municipais. O senhor já falou aí do valor de cada guarda, de cada município que tem a sua guarda. Hoje acabou esse problema, essa rivalidade, cada um entende muito bem a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda, o seu papel dentro de cada setor, doutor, na sua avaliação? Por isso que eu falei que você conhece a história da polícia e das polícias. Na verdade, eu ouvia muito no começo, o guardinha me multou, o guardinha não tem competência, o guardinha está exorbitando da função. E isso acabou. Hoje o guarda civil é competente legalmente para fiscalizar o trânsito, para fiscalizar o meio ambiente e para ajudar na segurança pública. Então, houve uma evolução e essa evolução culminou agora com uma emenda constitucional, está em trâmite, fazendo com que a Guarda Civil, a Força Policial Municipal, seja incluído, tenha assento constitucional. Isso vai fazer com que, de vez por toda, essas dúvidas sobre a competência ou não do Guarda Civil agir no trânsito, no meio ambiente e também na segurança pública, seja dissipada totalmente. Perfeito. A Guarda sendo reconhecida como poder de polícia mesmo. Hoje não tem problema nenhum a gente falar sobre isso. Lá atrás existia muita conversa, muito debate. Eu me lembro ainda da época comandante da Guarda Municipal da Americana, Zair Sturaro, grande Sturaro, e brigou muito, tá? Ele brigou muito para que a Guarda fosse reconhecida, tivesse o seu valor. E quantas brigas que o Zair Sturaro travou para defender o papel da Guarda Municipal. Era impressionante de ver a dedicação a qual ele tinha, valorizando o cenário da nossa Guarda Municipal. E hoje a gente vê essa integração bem melhor, talvez um casinho isolado ali, outro aqui, ser humano que trabalha no dia a dia, está sujeito muitas vezes a ter aí os seus entraves, mas no geral a gente vê um trabalho em conjunto sendo feito, inclusive entre os municípios. Como é que vocês trabalham? Por exemplo, a Americana ontem, tivemos uma ação importante lá da Guarda, na Muralha Digital, prendendo pessoas que furtavam farmácias, através de um veículo que entrou na cidade. O veículo já era reconhecidamente como furto, que era usado na prática de furto dentro da cidade americana. E no início do nosso programa, inclusive, nós citamos esta ação da Guarda Civil Municipal da Americana. Mas se de repente esse veículo não fosse parar em Americana, se ele atravessasse aqui e viesse parar em Santa Bárbara, como é que seria essa integração, doutor Rômulo? Ótima pergunta. Uma ferramenta muito, mas muito importante mesmo, é a Muralha Digital.
A gente tem visto na televisão, costumeiramente, as pessoas que não entendem de segurança pública falam, olha, se acabar com a saidinha já vai resolver um problema da segurança. Não é assim. A saidinha é um dos problemas, é um dos. Pode elencar aqui 15 ou 16, precisava fazer com que todos fossem reduzidos. E o outro problema, Marcelo, é a certeza da não punição. Então, quando o bandido sabe que ele não vai ser pego, ele continua furtando. Ocorre que se você implanta a nível de região, daqui até Valinhos, que é uma área urbana conurbada, o sistema de muralha digital, você dá o recado para o bandido. Se você praticar crime nesta zona, você vai ser preso. E quando você tem certeza da punição, você não pratica o crime. Exemplo, aqui na Avenida Santa Bárbara tem um semáforo que tem um radar fotográfico. Nenhum condutor de veículo que sabe que o radar está ali se atreve a passar sinal vermelho. Ou seja, a certeza da punição evita a infração. No crime também é assim. Então, nós tivemos esse dia um furto aqui no centro da cidade, do escritório da advocacia, cujos autores estavam pilotando 2 motocicletas. E eles saíram do local do crime 1h da manhã. Ora, é só acionar a muralha, ela vai me indicar onde passaram 2 motocicletas 1h da manhã. Não é comum. E nós identificamos os autores do furto, que são de Campinas, e eles foram, obviamente, fornecidos seus dados, e a Polícia Civil fez busca lá na casa deles em Campinas. Então, daí a importância da muralha. Estes criminosos, com certeza, não virão mais para Santa Bárbara do Oeste, e aqueles que viram a matéria também vão evitar de praticar crime. Por quê? As 21 cidades que compõem a região metropolitana de Campinas estão de uma forma sintonizada no sentido de, se um veículo foi furtado em Campinas, ou em Valinhos, ou em Americana, ou em Indaiatuba, e passar aqui pela nossa muralha digital de Santa Bárbara do Oeste, o alarme será acionado e a viatura mais próxima irá abordar este veículo e o condutor será preso ou pelo furto ou pela receptação deste veículo oriundo de produto ilícito. É um trabalho importante da muralha digital. Eu perguntei, até questionei de certa forma, eu não sei como é que é aí no seu estado, você que está acompanhando a gente de fora, em outras regiões, até em outros estados, né? A gente tem pessoas que acessam aqui da região norte, nordeste do país, a nossa tvinterior.com.br, mas eu disse exatamente isso aqui durante o decorrer dessa semana. O bandido, ele tem, de repente, uma facilidade para entrar na cidade, mas ele já está sendo vigiado desde o primeiro momento que ele entra no município, através dessa muralha digital e através da integração, da troca de informações que existe por parte dessa integração na nossa região. Então está se fortalecendo cada vez mais. Eu até brinquei, né, essa semana, nós estamos aqui, me parece que dentro de um grande Big Brother a céu aberto, mas é esta a realidade mesmo, visando a segurança, está tudo certo. Se você não faz nada de errado, pode ter câmera espalhada por todo canto que não tem problema nenhum, pelo contrário, isso aumenta a questão do sentimento de segurança que nós, enquanto cidadãos, devemos ter. É a tecnologia sendo usada a favor do combate ao crime. Nós tivemos há pouco tempo a Festa do Peão em Americana, né, que também é um grande evento aqui na nossa região. A gente fica surpreso quando a gente vai lá conhecer toda aquela tecnologia. Camarada entra na festa, se ele é procurado pela polícia, se ele tem algum BO de passagem, automaticamente a câmera se aproxima dele e ali, através da sua imagem, rapidamente se tem toda a informação da vida policial, da ocorrência, ou de repente, se ele é procurado, ele vai ser detido dentro do evento. Quando é que a gente poderia imaginar que um evento de grande porte, como é a Festa do Peão que eu estou citando, proporcionasse tanta segurança como é oferecida numa situação como essa, né, doutor Romulo? O Marcelo bem sabe, o bandido, aquele furtador contumaz, ele sai para furtar. E aí ele vai procurar a residência mais fácil para ele poder adentrar. E aí ele encontra uma residência que tem cachorro, tem um portão com trava,
tem câmera, tem cerca elétrica e tem alarme. Ele fala, aqui eu não vou. E aí ele está à procura de uma residência frágil. Aí ele acha uma residência cujo portão não é seguro e que não tem um cão, por exemplo. Eu falei, é aqui que eu vou furtar. Coloca uma touca, se sobrepõe à câmera e pratica o furto. A cidade também é assim, Marcelo. O bandido sai para furtar nas cidades e verifica, ó, aqui tem muralha, aqui a tecnologia está avançada, dificilmente eu vou sair sem ser reconhecido, conforme você bem disse, ou através do reconhecimento facial, ou através da motocicleta ou do veículo que ele está utilizando. E, portanto, ele fala, então eu vou numa cidade onde não tem esse recurso. É assim que você combate a segurança. Então, este é mais uma ferramenta, é mais um elemento para diminuir o índice de criminalidade. O outro é a saidinha, o outro é aumentar a pena, o outro é a celeridade na polícia judiciária, nos processos. Então, são várias formas que você combate. Várias frentes, né? Várias frentes. E nós não podemos ficar só preocupados com saidinha ou com pena branda. É um montante de ações que vai fazer com que a população brasileira tenha a segurança pública, mas não mais como maior preocupação, e sim como uma preocupação irrelevante. Perfeito. Dr. Rômulo Gobi, sempre uma alegria imensa. Aliás, tem tantos temas, né? Se a gente fosse puxar aqui para trazer com a experiência, puxa o incêndio, o homem tem uma bagagem e experiência. Agora nós estamos vivenciando a época do cerol, né? Que é uma outra, esse período de férias. Gente, por favor, maneire aí, instrua o adolescente, a criançada, o uso da linha chilena, que ainda traz resultados, infelizmente, tristes na decorrência de vidas perdidas, né, doutor Rômulo? E as pessoas não sabem, mas Santa Bárbara do Oeste tem uma lei específica, a pessoa é multada e se ocorrer um acidente, se o infrator for menor de idade, obviamente, ele vai responder por ato infracional, por lesão corporal ou por homicídio. Então, os pais têm que realmente coibir esse tipo de ação dos filhos, porque os pais poderão responder civilmente pelos danos causados pelos adolescentes. Eu perguntei um pouquinho da integração entre os municípios. Existe esse diálogo entre as cidades, os municípios e cidades vizinhas, com algumas ações em conjunto, doutor Rômulo? E em cima disso que você falou, no mês passado, Campinas inaugurou, através da Agencamp, uma sala regional. Então, nossos guardas vão lá fazer estágio, vão conhecer a sala, e ali vai ser a central de todas essas informações trocadas pelos municípios. Então, tem conversado, tem tido reunião, porque sem isso a gente não consegue avançar no combate à criminalidade. E os resultados hão de vir melhores cada dia que passar. Doutor Rômulo, muito obrigado pela sua presença aqui dentro do programa Calibre. Tudo que nós citamos aqui e falamos não é nenhum tipo de hipocrisia da nossa parte, é uma realidade. Eu tenho o senhor no mais alto conceito, enquanto profissional, enquanto homem da segurança pública, pela preocupação, pela visão e principalmente por toda a bagagem que o senhor tem durante a sua trajetória, em tudo que o senhor faz, em tudo que o senhor coloca a mão. Claro, eu sei que o senhor sempre valoriza a equipe, né? Sem uma equipe por detrás, muitas vezes não é possível se realizar tanto, mas é através dessa equipe que o senhor tem hoje. Também estenda o nosso abraço ao prefeito Rafael Pelvezan, que continue investindo, cuidando da nossa segurança e que possamos cada vez mais sermos referência. Obrigado, doutor Rômulo. Obrigado, Marcelo. A gente está terminando de redigir um livro sobre causos de polícia. São casos pitorescos e casos importantes. E quando terminarmos, eu tenho certeza que eu vou te entregar em mãos uma... Será um prazer a gente receber e recebê-lo aqui mais vezes para a gente trazer temas tão importantes na área da segurança, ser um parceiro da gente. A gente conta contigo, tá bom, doutor Rômulo? Muito obrigado a todos. Muito obrigado.